efetivamente, independente da gente achar bom, da gente achar ruim, da gente achar que vai ser benéfico, da gente achar que vai ser maléfico, e provavelmente vai ser as duas coisas, a automação é inevitável. O que raios é IA generativa? Bom, se você olhar sob a perspectiva de como a gente se sente, é bruxaria. Eu digo que é bruxaria porque essa é a sensação que a gente tem quando a gente começa a interagir com essas ferramentas, é a sensação que a gente tem quando a gente interage não só com ferramentas de texto, mas ferramentas de imagem, de vídeo, de tudo isso. Isso não é novidade, né? Toda tecnologia que é suficientemente avançada, toda tecnologia que a gente não está acostumado, que a gente não tem um conhecimento sobre como ela funciona, dá a sensação de ser magia. E se a gente diz que a IA generativa é bruxaria, então nessa mesma analogia os prompts, os comandos, são feitiços. São coleções de palavras que conjuram efeitos impossíveis, mas só se você conseguir seguir regras complexas e bizarras. Tendo dito essa parte mais lúdica, eu acho que a gente precisa entender como é que isso aconteceu, como é que a gente veio parar aqui. Porque a inteligência artificial não é novidade, né? A inteligência artificial é um campo de estudo que tem pelo menos 6 ou 7 décadas. Né? O que aconteceu para ter mudado tanto de 2022 para cá, além do lançamento do ChatGPT? Na verdade, o que aconteceu foi que a inteligência artificial passou por um processo de aquisição da linguagem. Então, se a gente passou os últimos 100 anos tentando aprender a falar a língua das máquinas, em 2017 as máquinas aprenderam a falar a nossa língua. E do mesmo jeito que na história humana o aprendizado, a criação da linguagem divide a pré-história da história, a mesma coisa acontece quando a gente fala com a inteligência artificial. A gente saiu da pré-história da inteligência artificial e a gente entrou na história. Então, quando a gente consegue entender o que é linguagem e a inteligência artificial passa a conceber texto como linguagem, imagem como linguagem, vídeo como linguagem, código como linguagem, tudo isso como linguagem, a gente passa então a ter a possibilidade de desenvolver sistemas que são multimodais e que ao mesmo tempo aprendem com todos esses dados que estão disponíveis na internet e ganha capabilities que a gente não necessariamente ensinou para ele. Esse processo levou, claro, à criação do GPT-2, depois do GPT-3 e ao lançamento do ChatGPT, que rapidamente se tornou a ferramenta mais velozmente adotada da história da humanidade. Toda vez que sai alguma coisa nova, a gente fala é a ferramenta que foi adotada mais velozmente da história da humanidade. Mas é bastante impressionante quando você compara com outras coisas que foram adotadas muito, muito, muito rápido. Você olha a curva do ChatGPT e ela é uma reta, ela não é uma curva. Isso tem consequências preocupantes, claro, porque a gente está falando aqui de uma tecnologia que a gente não sabe qual vai ser o impacto na sociedade. E o primeiro impacto que a humanidade teve em massa quando entrou em contato com a inteligência artificial, que foram os algoritmos de curadoria das redes sociais, foi um impacto bastante problemático em vários sentidos, né? Então, que cumpriu uma promessa de dar espaço e canais de venda a negócios de todos os tamanhos, que cumpriu a promessa de conectar grupos de interesse no mundo todo, mas que, ao mesmo tempo, trouxe diversas questões sociais, radicalização, desafios à democracia, etc. A gente não sabe ainda quais vão ser os impactos desse nosso segundo grande contato com a inteligência artificial, agora com os algoritmos de criação e não mais de curadoria. Tá? Esse é um experimento que está sendo feito com centenas de milhões de pessoas, agora já 1 bilhão de pessoas simultaneamente. Enquanto a gente está vivendo ele, a gente está vendo quais são esses impactos. Mas não é disso que a gente veio aqui conversar hoje, porque efetivamente, independente da gente achar bom, da gente achar ruim, da gente achar que vai ser benéfico, da gente achar que vai ser maléfico, e provavelmente vai ser as duas coisas, a automação é inevitável. Né? O processo de automação é inevitável porque toda vez que a gente tem uma tecnologia que é economicamente viável, que desloca a produtividade da economia, que torna a gente capaz de fazer mais, a gente aproveita isso. Porque existe uma dinâmica competitiva na sociedade, no mercado, e é claro que isso vai ser aproveitado e já está sendo aproveitado. Então, partindo da premissa de que a automação é inevitável, a gente tem aqui uma oportunidade de curto prazo. Tem outras oportunidades de longo prazo, mas eu vou começar pelas de curto prazo. Por quê? Porque quando uma tecnologia nova, tão disruptiva como a inteligência artificial generativa surge, a gente tem uma janela de assimetria de conhecimento, de informação e de formação também. Isso quer dizer que quem aplica primeiro, quem domina primeiro, tem uma vantagem desproporcional ao restante do mercado que ainda não aplicou, que não está aplicando para extrair o maior valor possível dela. Certo? Eu sei que ainda está intangível, eu prometo que eu vou chegar bem no tangível, bem no mundano para vocês.
Então a gente está falando aqui da possibilidade de ganho de produtividade individual de 38%, automação de processo e ganhos de escala até 68%, novos modelos de negócio, aumento de ROI nos modelos atuais. Ah, mas Herman, como é que você chegou nesses números? De onde saiu essa história? Bom, o Templo vem trabalhando em transformação digital de grandes empresas há pelo menos 8 anos diretamente, indiretamente no Grupo Templo há 12 anos. E a gente, efetivamente, nesses últimos 2 anos, implementou isso, inclusive em times de marketing, inclusive em grandes agências, e a gente enxergou nos times que aplicaram a diferença para os times que não aplicaram, mediu isso em experimentos Lean organizacionais, e esses são os dados que eu estou trazendo para vocês. A criatividade é a capacidade de ter novas ideias, certo? Durante muito tempo, a gente repetiu a frase: a criatividade é uma habilidade humana, essencialmente humana, né? O ser humano é aquele que é o animal racional, capaz de desenvolver novos pensamentos, etc, etc, etc. Mas a gente já descobriu que as máquinas podem ser criativas, né? A gente acabou de ver isso aqui. A inovação é a capacidade de ter novas ideias que geram valor. Inovação é um skill essencialmente humano. Por quê? Porque a máquina, ela não sabe dizer o que tem valor e o que não tem valor. A máquina, ela não é capaz de dizer para a gente se aquilo que ela criou serve ou não para o nosso propósito. Ela não faz curadoria, ela não faz análise crítica. E ela não faz isso por um motivo muito simples: ela não pensa. Ela é um modelo estatístico. Ela prevê a próxima palavra mais provável, o próximo pixel mais provável, o próximo frame mais provável, a próxima linha de código mais provável. E quando a gente faz um prompt, o que a gente está fazendo é, a gente está subtraindo universos inteiros de possibilidades e direcionando as probabilidades para aquilo que a gente quer. E é por isso que a gente não pode deixar subjetividade no prompt, a gente precisa ser óbvio. Tá? Mas inovação vai continuar sendo, por enquanto pelo menos, uma habilidade essencialmente humana. A questão é como. Como a gente agrega a habilidade humana de inovação com o que tem de melhor da inteligência artificial generativa para gerar performance, produtividade e qualidade no nosso trabalho. E a gente começa valorizando e desenvolvendo um novo skill set. Sim, ele passa por engenharia de prompts, saber como perguntar, fazer as perguntas certas é mais importante do que saber qual é a melhor ferramenta. Ele passa definitivamente por análise crítica e curadoria para ser capaz de dizer de tudo aquilo que a inteligência artificial faz, o que presta e o que não presta. E assim, verifiquem, porque a inteligência artificial, ela alucina, tem um fenômeno de alucinação. Por ser estatístico, ela pode falar com convicção algo que não é verdade. Então, verifique. Colaboração e curiosidade, porque em última instância, ela não tem como substituir a possibilidade da gente buscar uma nova possibilidade. É a curiosidade que leva a gente à diversão, e a diversão que leva a gente ao flow, e é o flow que leva a gente à performance. Intraempreendedorismo, a capacidade de empreender novas ideias dentro dos nossos negócios, a capacidade de entender quais são as novas ideias que devem ser empreendidas, ainda é um skill humano. E, claro, o aprendizado para a vida toda, o aprendizado contínuo. A máquina aprende, mas ela não sabe o que ela está aprendendo, ela não sabe por que ela está aprendendo. Quando a gente aprende porque a gente está curioso, porque a gente quer saber mais, e essa motivação é algo que a máquina nunca vai ter. Por isso, as habilidades do século XXI não são programáveis. Não dá para a gente instalar ela com conteúdo que você ensina, bota no quadro negro e a pessoa absorve simplesmente. A gente precisa fazer isso baseado em desafios, baseado em curiosidade, baseado em prática, dando incentivos para as pessoas. Ninguém muda contra a própria vontade. Não adianta você chegar na sua empresa e falar assim para as pessoas: galera, agora todo mundo vai ter que usar a inteligência artificial. Tá, maneiro. E daí? Por que a pessoa faria isso? Por que isso é do interesse dela? Qual é a vantagem? Certo? A gente mudar é algo que é anti-intuitivo. Mudar custa mais energia do que não mudar para o nosso cérebro. E porque a gente é um ser adaptativo, a gente economiza energia. A gente evoluiu assim ao longo dos últimos milhões e milhões de anos. Tá? Então a gente precisa dar esses incentivos e a gente precisa fazer uma abordagem centrada no humano. Uma abordagem que pare e pergunte para as pessoas: que casos de uso são mais importantes para você? O que você quer testar? E bote os times com as regras de experimentação para que eles possam descobrir quais dessas ferramentas e quais desses workflows estão funcionando melhor para o seu negócio, para aquele time, para aquele momento, e possam trocar uns com os outros em rituais recorrentes. Não tem um jeito certo, não tem um jeito errado, tem só o fazer.